Hoje eu quero conversar com você sobre como reconhecer um bom professor de yoga. E talvez isso não pareça tão relevante, mas o fato é que a prática do yoga pode gerar em você uma série de efeitos colaterais que você nunca nem vai saber que foi da prática. Você pode ter, por exemplo, formigamentos, você pode ter dormência em algumas partes do seu corpo, você pode ter reflexos involuntários, corpo se mexendo sem você querer, como se fosse um espasmo, uma cãibra. Você pode desenvolver uma hipersensibilidade emocional. Enfim, tudo isso são efeitos colaterais de uma prática de yoga que está sendo mal conduzida, que está sendo mal feita, vamos dizer assim. Você está fazendo coisas mais do que você deveria, mais do que você está preparado para fazer. Isso vai gerando uma série de efeitos colaterais. E tudo isso está relacionado com o instrutor, com a pessoa que te acompanha, ou ainda com a falta de acompanhamento de alguém na sua prática. Então, eu vou te mostrar esses efeitos colaterais da prática do yoga. Eu quero que você entenda por que, que os seus hábitos têm total correlação com esses efeitos colaterais. E, enfim, eu vou te mostrar também o que, que você pode fazer para evitar todos esses efeitos colaterais. Então, vamos lá. Por que, que eu decidi gravar esse vídeo? Por que, que eu decidi tocar nesse assunto? Tá? Mais uma vez, esse é o tipo de vídeo que eu vou falar de um tema um pouco delicado, vou falar de assuntos um pouco delicados. É o tipo de vídeo que eu reflito bastante antes de vir gravar, mas eu acho importante eu fazer isso, porque é outro vídeo, mais uma vez, é um vídeo que eu nunca vi ninguém falando francamente, abertamente sobre isso daqui. E eu acho importante que tenha alguém falando isso. Eu acho importante você ouvir isso daqui que eu vou dizer hoje, tá bom? Então, eu resolvi gravar esse vídeo pelo seguinte. Há um tempo atrás, meses, eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa que é relativamente famosa nesse meio, sei lá, de influencers, de bem-estar, de qualidade de vida. Uma pessoa que tem... Eu não vou falar o nome, tá? Eu não tô aqui para falar mal, para denegrir a imagem de ninguém. Eu só tô te dando um contexto do que aconteceu. Então, uma pessoa que tem infinitamente mais alunos do que eu, uma pessoa que tem infinitamente mais influência do que eu, deve ter muito mais pessoas ouvindo ela. E essa pessoa intitula-se professora de yoga, tá? Também empresária e etc e outras coisas, mas ela se intitula professora de yoga. E uma das coisas que me incomodou ouvindo esse podcast, essa entrevista, foi ela dizendo com um certo orgulho, com uma certa satisfação, que ela era uma pessoa moderninha, que ela era uma professora de yoga descomplicada. Eu não me lembro as palavras que ela usou, mas não é relevante. E por que que ela era? Ah, porque eu pratico yoga, mas eu sou uma pessoa normal. Eu pratico yoga, mas eu tomo um vinho. Mas eu como um churrasco, mas eu faço não sei o que no final de semana, e para. Esse tipo de atitude, esse tipo de hábito que ela cultiva. E, e dava para ver que ela falou isso com um certo orgulho, e que esse era o motivo dela se conectar com as pessoas ali que a elegiam como professora, tá? E tem um problema muito grande nisso daqui. Vamos lá. Tem alguns efeitos aqui que eu preciso explicar. Vou até inverter a ordem do vídeo, né? Eu falei que eu ia falar dos efeitos colaterais e depois explicar por que, que eles acontecem. Não, vou fazer o contrário. Eu vou primeiro falar por que, que eles acontecem, vai fazer mais sentido. Então veja só. Você, como aluno, eu não quero interferir na sua vida particular, tá bom? Se você quer tomar um vinho, se você quer comer uma carnezinha, comer seu churrasco, tomar suas biritas, tá tudo certo. Você pode fazer isso e praticar yoga, tá bom? Não tem problema. Acho que é importante deixar isso claro. Não tem problema. Você que quer praticar yoga, que é um hobby, que vai ser uma atividade para o seu bem-estar, você pode fazer isso. Tá tudo bem. Você não vai chegar a fazer o tipo de técnica que misturado com esses hábitos vai dar problema, tá bom? Mas um instrutor fazer isso é outra história. Um instrutor não deveria estar fazendo isso. Por quê? Porque o instrutor, imagina-se, subentende-se, espera-se que o instrutor esteja praticando yoga com profundidade.
esteja fazendo técnicas avançadas, esteja realmente buscando uma expansão de consciência, um aprimoramento pessoal. E esse nível de profundidade de prática do yoga, quando misturado com álcool, drogas, vinhozinho, uma bebidinha, uma carninha e etc., dá problema. Eu vou falar de quais problemas dá daqui a pouquinho. Mas primeiro eu quero te explicar. Dá problema. Por que que dá problema? Vamos lá. É assim. O nosso corpo tem uma circuitaria energética, tá? Se você não sabe, no seu cérebro corre eletricidade. Então, às vezes a gente fala assim, a gente tem as energias do nosso corpo. A galera acha que isso é meio místico. Cara, a comunicação entre um neurônio e o outro se dá por pulsos elétricos, tá bom? É a eletricidade que está correndo aqui no seu sistema nervoso central e periférico. Isso é energia, beleza? Não tem nada de místico. É algo físico, é algo real. Tem corrente elétrica correndo no seu corpo. E lá no yoga, há muitos anos, milhares de anos, você já tinha o conhecimento empírico dessa circuitaria interna do nosso organismo. Imagine essa circuitaria como se fosse o nosso sistema circulatório, tá? Então, da mesma forma que você tem veias, que você tem artérias, que vai levando sangue por todo o seu corpo, carregando para lá e para cá, você tem um coração bombeando esse sangue por todos os lados, por todas as direções, nutrindo suas células. Da mesma forma que você tem isso, você tem também um sistema energético. Esse sistema energético, ele é formado por canais energéticos, no yoga chamado de nadi. Esse seria o termo técnico. Essas nadis transportam energia. O termo técnico para isso seria prana, tá? Um termo genérico. Prana é qualquer forma de energia que está ali circulando no seu corpo. Então, os seus canais energéticos emanam, enviam energia por todo o seu organismo, por todo o seu corpo, mantendo a sua vitalidade, a sua imunidade, o seu correto funcionamento energético. Esse funcionamento energético ele seria algo mais sutil do que o sistema circulatório, por exemplo. E, portanto, ele é formado de uma matéria mais sutil. Assim como você tem o seu coração bombeando o sangue pelas artérias, você tem chakras, você tem centros de força ao longo de todo o seu corpo, que são pequenos emaranhados de nervos, e esses centros de força, eles impulsionam, eles distribuem, armazenam e transformam a energia no seu corpo. Da mesma forma que você tem hábitos alimentares inadequados, se você come gordura, se você come besteira, se você come porcaria, se você come industrializado, enlatado, se você come em excesso e por aí vai, não sou nutricionista para te falar tudo isso, todos os detalhes, mas enfim, se tu comer mal, o que vai acontecer? Vai acumular gordura nas suas artérias, nas suas veias e vai entupir. E esse entupimento tem uma série de efeitos colaterais para a sua saúde, certo? Talvez você tenha que tomar um remédio, enfim. Com o nosso sistema energético é exatamente a mesma coisa. A diferença é que o sistema energético ele tem uma ordem de sutileza menor, tá? Ele é mais, quer dizer, maior, né? É mais sutil. Então, enquanto que o que suja as suas veias, suas artérias é a matéria densa que você ingere, o que vai sujar o seu sistema energético são coisas mais sutis. São as emoções que você ingere, são as emoções que você sente. E por aí vai. Então, aí que entra o problema do álcool, da carne e de qualquer outra droga. Tudo isso tem um efeito energético muito pesado no seu corpo. Também tem um efeito pesado no seu corpo físico, no seu corpo denso, né? Quem ingere álcool tem um efeito direto, imediato no sistema circulatório, né? Quem come carne também muda o funcionamento da nossa digestão, que fica mais lenta. Se você usa drogas, puxa vida, aí cada um vai ter um efeito diferente. Mas esqueça o aspecto denso dessas coisas, mas energeticamente falando, tudo isso aqui é denso. Tudo isso aqui tem um padrão vibratório baixo, tá?
Quando eu falo de padrão vibratório, eu estou te dizendo, vá na frente de um bar, veja lá várias pessoas que estão consumindo álcool. Olha o padrão de comportamento daquele ambiente. Olha a vibe daquela galera. É ali que muitas vezes vai sair uma briga, vai sair uma pancada, porque você olhou para minha esposa, porque tu olhou para minha mulher, você não viu que ela está comigo, e gritaria, e um olhar torto, aí a gente está assistindo a luta, de repente a luta está acontecendo dentro do bar, enfim, esse tipo de coisa que acontece, a gente sabe o que acontece. É regra? Não, acho que não. Faz muitos anos que eu não vou no bar, mas eu acho que não. Mas eu estou só te dizendo isso para você visualizar. Esse é o padrão vibracional do álcool, tá? É isso que eu quero dizer com baixo padrão vibracional. E quando você ingere, independente de você estar lá no bar, nessa vibe, ou de você estar em casa, só com a sua família, e você consegue manter a calma e a tranquilidade no ambiente, independente de qual a situação que você se encontra, o padrão vibracional dessa substância que você ingere, ele é baixo. E esse padrão vibracional vai obstruir os seus canais energéticos, tá? Vai sujar os seus canais energéticos. É como se fosse o colesterol do seu corpo energético. Ah, mas eu como errado e nunca deu nada, nunca deu nada. Uma hora vai dar. Nosso corpo ele tem uma garantia, ele tem um selo de garantia até os 40 anos. Depois disso começa a dar problema. Depois disso que o colesterol sobe, e você começa a mudar a alimentação, fazer exercício e não resolve. Aí começam as desculpas. É genético? Não, não é genético. É 40 anos de maus hábitos. Genético, né? Porra nenhuma. Então, e isso tudo tem um efeito também no seu corpo sutil. Esses maus hábitos, eles vão gerar bloqueios energéticos. Quando você tem uma veia obstruída, você pode ter um AVC, você pode ter um infarto, né? Depende de onde é que a coisa está obstruída. Quando você tem um canal energético obstruído, o que que acontece? Você tem, por exemplo, espasmo. Eu não falei de espasmo aqui? É um dos efeitos. Você pode ter um espasmo do seu corpo. Por quê? Tinha um canal aqui de energia bloqueado, você começou a praticar yoga, você começou a estimular forte e intensamente essa energia, de repente essa energia circulando no seu corpo com mais intensidade desbloqueou um canal. Pum! Você tem um espasmo muscular que você não sabe o que aconteceu. Pode rolar, tá? Isso acontece. Efeitos colaterais. Você pode estar tendo uma irritabilidade muito grande, que você não tinha, você começa a se estressar muito, você começa a se irritar muito, você começa a, enfim, se estressar com qualquer coisa, falar grosseria para todo mundo à sua volta, e pô, eu não era assim, comecei a praticar yoga e fiquei assim, o que está acontecendo? É um bloqueio de energia, tá? Você começou a praticar yoga, isso vai estimular intensamente a energia do seu organismo a circular, principalmente a trazer ela em direção ao ponto anterior das sobrancelhas, mas aí quando isso foi acontecer, olha lá, a pessoa que bebe, que come carne, que fuma e etc. Aí tem um bloqueio energético aqui na região do plexo solar, aqui tem um centro de força associado com a ansiedade, com a irritabilidade. A sua energia tentou circular, ela não conseguiu, ela ficou presa aqui. Você começa a manifestar esse tipo de comportamento. Por quê? É por causa do yoga. Quer dizer, é por causa do yoga combinado com essas substâncias. Mas qualquer prática de yoga vai dar isso? Não, não é qualquer prática de yoga. É fazer as técnicas mais avançadas, é fazer as técnicas mais intensas e mais específicas, as mais fortes, as com maior profundidade. Esse tipo de prática vai fazer isso. E antes que pareça que eu estou falando mal do yoga, entenda. Quando você começa a praticar, é como você pegar adubo e jogar no seu jardim. Imagina que você tem um jardim, você tem um monte de rosas plantadas no seu jardim e você quer ver elas florescerem muito mais. Você vai lá e você aduba. Suas rosas crescem mais, elas dão um perfume mais forte, elas ficam mais bonitas, mais viçosas, com mais cor, fica tudo lindo. Mas, quando você joga adubo, também cresce as ervas daninhas, também cresce o matagal, também cresce um monte de porcaria que estava ali no seu jardim e você não queria que crescesse. Praticar yoga é mais ou menos assim. É o fertilizante. Você começa a ativar fortemente as suas energias internas, você começa a colocar essa circuitaria para funcionar aí dentro. Sabe o que vai acontecer?
vai aflorar tudo em você, o seu melhor e o seu pior. O seu melhor vai ser ótimo ter isso aflorado, afinal é o seu melhor. E o seu pior? Você precisa lidar com isso. E para lidar com isso, você vai precisar perceber, ter consciência de todos esses efeitos, que a gente vai falar aqui agora, e ao perceber todos esses efeitos, ao ver o que está acontecendo, ao entender que isso faz parte do processo da sua prática de yoga, você vai tomar as ações necessárias para administrar isso, beleza? Vamos lá, vamos entender um pouco disso, ok? Veja bem, alguns efeitos colaterais que pode advir dessa prática de yoga. Irritabilidade, nervosismo, inquietude, tudo isso associado com as suas emoções. Pode ter uma energia bloqueada aqui nessa região. Você pode ter hipersensibilidade de órgãos do sentido. Por quê? Porque você não está conseguindo fazer com que a energia flua livremente pelo seu corpo. Ela pode ficar acumulada em certas regiões que hiperestimule alguns órgãos do sentido. Você pode sentir dor, tá? Principalmente de cabeça ou dor na sua coluna. E não é uma dor na coluna tipo hérnia, é diferente, tá bom? Você pode ter dor nas articulações de uma forma geral. Isso advém de quê? Eu vou repetir isso 1 milhão de vezes aqui para você entender. Energia que está ficando bloqueada. Efeitos motores, eu falei já, movimentos involuntários. Você pode ter um padrão anormal de respiração, sua respiração ficar ofegante de repente, sem mais nem menos. Você pode ter efeitos psicológicos, como por exemplo, síndrome de desconexão. O que é isso? É você ficar good vibes. É você ficar completamente desligado do mundo material, começar a achar que nada mais importa, seu trabalho não importa, a vida mundana não importa. O importante é ficar de boa, é ficar good vibes. Isso também está associado com o efeito colateral da prática. Por que isso poderia acontecer? Excesso de energia subindo em direção ao Agnya Chakra e faltando energia lá embaixo, nos centros de força que aterram você na vida material, na vida mundana. Você pode ter síndrome de deterioração intelectual. Acontece quando você também faz muita meditação em excesso e você começa a ter dificuldade de raciocinar de forma lógica. Problemas de lógica passam a ser impossíveis para você, porque você só tem essa vontade de pensar de forma abstrata, vamos dizer assim. Já conheceu alguém assim? Talvez você já tenha visto pessoas que tem esse tipo de síndrome, tá? Você pode ter efeitos na sua libido, tanto para mais quanto para menos. Você pode ter efeitos de exacerbação do ego. Você começa a praticar, você começa a se sentir muito bem, e ao se sentir muito bem, você começa a se sentir um maioral, melhor do que todo mundo. Tudo isso são possíveis efeitos que a prática de yoga pode trazer a você. E como você faz para lidar com tudo isso? Primeira coisa, se esse tipo de efeito surge, se você está praticando yoga, você começa a notar que isso está acontecendo com você, você precisa ter a consciência de que esse efeito pode estar associado à prática. Esse efeito pode estar associado ao fato de que o yoga faz florescer o seu melhor e o seu pior. No fundo, a culpa não é bem da prática, tá? Já estava aí dentro de você. A prática só torna isso mais aparente, mais forte. Então, se você começa a sentir esse tipo de efeito que eu descrevi aqui para você, você tem 2 soluções. Uma delas é você abandonar a prática. Se você parar de praticar, geralmente tudo isso aqui vai passar, você vai voltar a ter a vida como era antes. Pronto, simples e fácil. E a segunda opção, não tão boa, é lidar com isso. A segunda opção, eu diria que é mais difícil, mas é a melhor no longo prazo, é lidar com isso. Lá na psicologia, existe um arquétipo que é o arquétipo da sombra, né? Que diz que todos nós temos um lado sombrio, todos nós temos um lado que nós negamos, que nós fingimos que ele não existe, mas ele existe. E quando você começa a fazer a sua prática de yoga, você entra em contato íntimo com a sua sombra, ou seja, você entra em contato íntimo com o seu pior, com o pior de você. E através da prática do yoga, você pode aprender a lidar com isso. Como que você faz isso? Algumas coisas que você precisa fazer. Primeiro, se você quiser levar a sua evolução
pessoal através da prática do yoga adiante, sim, se você quiser ir por esse caminho, preste muita atenção nessa condicional. Se você quiser ir por este caminho, você precisa eliminar da sua vida o álcool, as drogas e as carnes. Se você não quiser ir por esse caminho, você deve diminuir a intensidade das técnicas que você está fazendo. Isso precisa ser orientado caso a caso por um instrutor, beleza? Não vou entrar a fundo nisso. Mas entenda, você pode sim continuar fazendo a sua prática de yoga, você pode sim continuar se sentindo bem e continuar mantendo os hábitos que você já tem. Mas, para isso, é importante um instrutor que te diga, olha, deixe de fazer essa e essa técnica. Para de fazer isso tudo e você vai ficar bem, ok? Não tem como te falar porque é muito caso a caso. Outra coisa que você pode e deve fazer, técnicas de limpeza, técnicas de purificação. Recentemente dei uma aula sobre isso. Uma das técnicas de purificação do yoga, que é acessível a todo mundo, através da alimentação, é o jejum. Você fazer jejum periódico purifica os seus canais energéticos. Mesmo que você não esteja mudando os seus hábitos, o fato de fazer um jejum, por exemplo, semanal, ajuda a limpar os seus canais energéticos e ajuda a aliviar esses efeitos colaterais que você pode estar sentindo. Entenda, esses efeitos colaterais, eles fazem parte do processo de evolução pessoal seu. É você travando contato com o seu pior. Para passar por isso, lapidar o seu pior e tornar-se uma pessoa melhor, vai ser um processo difícil, vai ser um processo complicado, tá? Então você precisa limpar o seu corpo, seja através da mudança de hábitos, seja através de restrição alimentar, como o jejum. E o terceiro ponto, que eu acho que é relevante para você conseguir aliviar esses efeitos colaterais, é você observar o código de ética do yoga. São os princípios comportamentais. O yoga ele sempre caminha junto com princípios comportamentais. Então, por exemplo, eu estou manifestando irritabilidade. Isso tem a ver com a prática, certo? Tem toda a questão energética? Tem. Se eu alivio um pouquinho as práticas que eu estou fazendo, se eu diminuo um pouquinho a intensidade, eu vou aliviar esse efeito colateral. E aí eu pego e começo a observar a norma ética do yoga, que é a ahimsa, que é a não agressão. Ao observar a não agressão, eu começo a perceber nos momentos que eu estou muito irritado e começo a descontar isso nas pessoas. Então eu começo a não fazer isso, eu começo a ter maior percepção das minhas emoções, das minhas reações emocionais, da minha agressividade, e aos poucos eu melhoro isso. Perceba, a técnica te trouxe isso à flor da pele, fiz você perceber que isso existe, mas é a concentração, a atenção no dia a dia, na ideia da não agressão, é que vai fazer você mudar esse comportamento. Então, eu diminui um pouquinho a prática, para tirar um pouco desse excesso de energia. Eu começo a observar o meu comportamento. Lembra que eu falei o que suja os seus canais energéticos? Tem a ver com as substâncias? Tem, mas tem a ver com o baixo padrão vibratório. A irritação, a raiva, a fúria, o ódio, a agressividade, tudo isso tem baixo padrão vibratório. Quando você começa a observar esses seus comportamentos e começa a sublimar essas suas emoções, você já está purificando mais energeticamente o seu corpo, os seus canais energéticos. E isso já proporciona uma maior fluidez da energia em você. Isso já proporciona uma redução dos efeitos colaterais da prática, tá bom? Então, observar o seu comportamento, mudar a sua relação com as suas emoções, também vai te ajudar nesse processo. Não é só o tal do álcool, da droga e etc. E se você observar todos esses pontos, você vai conseguir continuar a sua prática de yoga e aliviar esses efeitos colaterais. Mas vamos lá. Eu falei muita coisa nesse vídeo e pode parecer que ele está desconexo. Eu vou voltar. Qual que é o ponto primordial para você conseguir administrar a sua prática, seguir na sua jornada e manter os seus hábitos? Aqueles que você quiser, você mantém. Os que você não quiser, você não mantém, tudo bem? Mas tem que ser uma escolha sua, tá? Eu acredito nisso. Você não pode parar de comer carne de forma obrigatória, de forma, sei lá, goela abaixo. Você tem que fazer isso quando você quiser e se você quiser. Então, como que você faz para seguir na sua prática de yoga, para seguir tendo todos os efeitos bons que o yoga te traz,
e não ter esses efeitos colaterais negativos? Como que você faz para praticar as técnicas que você pode, evitar aquelas que você não deve fazer, porque vai exacerbar o que você tem de ruim? Como que você faz para administrar essa prática e ir observando o código de ética e ir melhorando como pessoa? Como que você faz isso? Com o acompanhamento de um bom instrutor. E aí que eu queria chegar. Caraca, que volta, hein? É aí que eu queria chegar. O que é um bom instrutor? Relaxa, eu não vou falar para você. Eu sou um bom instrutor, vem praticar comigo. Não, eu quero te dar clareza das coisas. Eu acho que um bom instrutor, ele não pode, de jeito nenhum, ser um instrutor que bebe álcool, usa qualquer tipo de droga, fuma, come carnes e etc. Um bom instrutor não pode fazer isso. Por quê? Porque se ele abandonou tudo isso, ele provavelmente vivenciou todos esses efeitos colaterais e todo esse processo que eu descrevi aqui para você. Se um instrutor ainda não se atentou para isso, ele provavelmente não passou por esse processo ainda. Mas ele vai passar. Se ele não passar, é porque ele não está conseguindo evoluir no yoga também, entende? E as duas coisas faz dele um professor menos experiente, vamos dizer assim. Então, eu acho que para que você consiga passar por todo esse processo, você tem que estar com um bom acompanhamento. Por isso que eu te recomendo, se você for praticar yoga com um profissional te acompanhando, esse profissional deve ter esses bons hábitos. Não se engane, esse profissional não vai ser perfeito, esse profissional não vai ser imaculado, não. Ele também vai chegar no trânsito, ele também vai brigar com a esposa, ele também vai ficar com raiva do filho, porque o filho está fazendo birra, tá? Ele é humano. Não é essa a questão é como ele reage a tudo isso. A cabeça que ele tem diante de tudo isso. É saber que quando ele faz isso, ele errou, ele mandou mal, e ele ter a consciência disso e querer melhorar. É isso que faz dele um bom profissional para te orientar nessa jornada. E o comer carne, beber álcool, usar drogas, etc., é um indício muito rápido de você pegar e você observar e sacar, meu, esse cara não está comprometido com a filosofia, tá? Eu acho que para instrutor isso é obrigatório. Para você, aluno, não é. Você, aluno, precisa ter um bom acompanhamento e fazer o que você quer fazer, tá? Mudar os hábitos que você quiser, não mudar os que você não quiser, praticar, desfrutar dos benefícios disso e pronto, tá tudo certo. Eu estou aqui para quê? Para tentar te ajudar a entender, lançar um pouco de clareza em todas as coisas aí que existem nesse universo do yoga, que eu acho que muitas são nebulosas, muitas não são faladas abertamente aqui na internet. Eu estou aqui para te dar clareza e, de certa forma, te ajudar a encontrar a melhor forma de você incluir yoga na sua rotina, beleza? É isso que eu acho que você tem que observar para reconhecer um bom profissional para te acompanhar. Acho que todo mundo tinha que adotar o yoga, é maravilhoso, mudou a minha vida, eu acho que pode mudar a sua também. E se você quiser conhecer a forma como eu ensino yoga, conheça a comunidade Sato, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Mas é isso, espero que essa dica ajude você a seguir na sua jornada de autoconhecimento, de leveza, de uma rotina mais leve e feliz, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!